Dia 30 de novembro, 10 e... Se eu conferir aqui direitinho o horário, 11 horas. Cheguei aqui no cemitério Tibiri, São Luís Maranhão, né? E fazer, no meu ponto de vista, na minha opinião, assim, ficar um pouquinho com a minha esposa. Porque, independente do espírito e a alma dela não estar mais aqui, mas aqui descansa a forma que Deus escolheu, né? E eu fui presenteado por viver 26 anos, 27, do lado dessa pessoa maravilhosa, né? Hoje está com 4 anos e 1 mês e 12 dias que Deus levou minha esposa. Mas a dor é a mesma, só que eu aprendi a administrar essa dor. E aprendi também que se ela é minha, eu tenho que sofrer sozinho mesmo e pronto. E Deus vai dando sabedoria, a gente vai sobrevivendo. E igual a mim tem muitos, né? E no decorrer desse tempo aconteceu muitas coisas mesmo. Boas, mas também coisas difíceis. E quando eu paro assim para pensar, se eu fosse escrever as coisas difíceis que já passou na minha vida, depois que Deus levou minha esposa, quem tivesse a chance de ouvir essa minha história, jamais iria duvidar de Deus, né? Para aqueles que não duvidam, iriam acreditar mais ainda. E para aqueles que não acreditam, iriam passar a acreditar, porque somente Ele me deu força para mim alcançar o que eu alcancei hoje. Que eu sei, e os mais próximos sabem também, os meus filhos, né? E algumas pessoas que nem são da minha família, mas veem alguma coisa em mim boa. Mas que não é por acaso não, é só porque, independente de minhas ações, eu sempre reconheci que há um Deus. E é esse Deus que dá força para todo mundo, né? E houve milagres, que milagres de verdade, daquele mesmo assim, exagerado mesmo, nesse ano de 2022, né? E com os meus filhos, e todos nós sobrevivemos. Estamos aqui grato a Deus cada vez a mais e desejando que esse próximo ano aí seja cheio de boas bênçãos e que Deus continue nos protegendo com a mesma intensidade. E mais importante do que a proteção de Deus na nossa vida, acho que deve ser o nosso reconhecimento que existe um Deus, né? Esse Deus é tão maravilhoso que mesmo sem te merecer, Ele nos protege. Imagine nós merecendo. A gente fica até sem palavras. Essa flor aqui, quando eu namorava com a Civilene, eu levava ela. Sempre pegava um cachozinho dessa e levava, né? E aqui descansa o corpo da minha esposa. Minha Civilene linda. E de alguma forma assim, quando Deus levou ela de mim, né? Levou ela dos meus filhos, Ele levou também assim um pouco de mim, né? Mas eu acho que Ele levou a parte mais fraca, porque a mais forte ficou. Eu acho que ficou justamente por isso. Para mim prosseguir com o desejo dela, né? Que era fazer o bem sem ver a quem, isso era notório. E eu fico feliz que eu tive 26 anos ao lado dessa mulher, né? Maravilhosa, um anjo de pessoa. E que mesmo depois que Deus levou ela, eu fui escolhido para dar continuidade a um sonho dela, né? E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue nos protegendo e nos abençoando de tudo. E dando aquilo que é difícil pra gente, que é a capacidade de perdoar os nossos inimigos, porque não é fácil. Mas que venhamos perdoar eles, né? Venhamos desejar o bem para eles. Porque cada vez que a gente fizer isso, a gente vai estar criando um bloqueio positivo ao nosso redor e derredor. Porque Deus é justo, Ele é a justiça.